Oi, eu sou Fabi Borgherese e esse é o Marca-se Mulher, um podcast para a gente conversar sobre branding pessoal, inteligência emocional, empreendedorismo feminino e tudo que envolve ser uma mulher real, tentando deixar a sua marca no mundo. No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre um assunto que, infelizmente, é familiar para muitas de nós. A sensação de que mesmo fazendo tudo certo, a gente ainda está fingindo. Você já se pegou pensando, quem sou eu para cobrar esse valor? Será que vão descobrir que eu não sou tão boa assim? Será que eu tive sorte? Se sim, respira fundo. Esse episódio é para você. As mulheres duvidam de si porque foram ensinadas a serem modestas. Os homens duvidam das mulheres porque foram ensinados a duvidar. Essa frase diz tudo e também nos convoca a entender que a tal da síndrome da impostora não é só uma questão de autoestima. Ela é também, e talvez principalmente, um reflexo do mundo que a gente vive. Um mundo que ensinou as mulheres a se calarem e depois as culpou pelo silêncio. Estudos mostram que cerca de 70% das mulheres líderes já sentiram que era uma fraude. 70%. Mesmo com resultados claros, mesmo com diplomas, mesmo com reconhecimento, mesmo depois de estudar, se esforçar, criar algo incrível, aquela vozinha insiste em dizer que você não é tudo isso. E não, isso não é só insegurança. É o que a gente chama de síndrome da impostora. Então, se você já viveu essa dúvida interna, você não está sozinha. E mais, isso não significa que você não é boa o bastante. Significa que você vive num mundo que muitas vezes te fez duvidar disso. Afinal, o que é a síndrome da impostora? Ela não grita, ela sussurra. Quando você manda uma proposta e se arrepende, quando você evita divulgar o seu trabalho, quando você sente que o que você faz é bonitinho, mas não profissional de verdade, a síndrome da impostora é esse fenômeno psicológico que faz você achar que o seu sucesso é sorte, que você não merece o reconhecimento, mesmo quando tudo ao redor mostra que você merece sim. Só que ela não nasce com você, ela é ensinada, é construída, é social. Desde pequenas, a gente aprende que deve ser gentil, boazinha, modesta. Os meninos são incentivados ao risco, à liderança, as meninas ao cuidado. A mulher que lidera, que aparece, que fala de si mesma, muitas vezes é julgada, até por outras mulheres. E aí a gente cresce acreditando que tem que fazer o dobro sem mostrar, sem se exibir. A síndrome da impostora não nasce com a mulher, ela é ensinada. A chamada síndrome da impostora parece algo individual, parece insegurança, falta de autoestima, um problema íntimo de autoconfiança. Mas não é só isso. Ela é, antes de tudo, um reflexo social, um sintoma de um sistema que historicamente desautorizou, silenciou e puniu mulheres que ousaram saber, liderar e aparecer. Mulheres foram treinadas para duvidar de si mesma, desde pequenas. São elogiadas por serem boazinhas, educadas, colaborativas, bonitas. Poucas vezes por serem líderes, ousadas ou brilhantes. Os meninos, estimulados ao risco, as meninas ao cuidado. E o sucesso feminino muitas vezes vem acompanhado de culpa, solidão ou rejeição. E não é à toa. Essa sensação vem de uma cultura que há séculos trata o sucesso feminino com desconfiança. Se uma mulher se destaca, ela precisa provar que ela não é arrogante. Se ela é assertiva, ela pode ser chamada de difícil. Se ela fala sobre as suas conquistas, ela é exibida. É o que a socióloga Marianne Cooper chama de penalidade pela competência. É como se a gente tivesse que escolher entre ser respeitada ou ser amada. E é nesse dilema que a impostora se alimenta. Ela cresce nesse espaço entre quem a gente é e quem esperam que a gente finja ser.
E tem mais. O Brasil tem hoje mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras, um número histórico. Elas têm mais escolaridade que os homens, mas recebem menos. E muitas vezes elas conciliam isso com o dobro de horas em tarefas domésticas. É o famoso triplo turno: cuidar da casa, empreender, cuidar dos filhos e ainda parecer leve e feliz nas redes sociais. Bom, eu vou dividir com vocês a minha experiência. Quando eu tive a minha primeira oportunidade real de liderança, foi num estágio, numa fundação que trabalhava com projetos sociais incríveis para alunos de escolas públicas. Eu era jovem, extremamente dedicada e sempre fazia mais do que era pedido. A minha coordenadora confiava tanto em mim que decidiu me deixar liderando tudo por uma semana inteira enquanto ela viajava. Eu fiquei super feliz, claro, mas aquele sentimento gostoso de reconhecimento logo se misturou com algo que eu nunca tinha sentido antes: um medo enorme do julgamento das minhas colegas. O grupo com quem eu almoçava todo dia era justamente o que mais criticava a nossa coordenadora pelas costas. Elas reclamavam do jeito dela, da roupa, das decisões, e ali, naquele momento, eu percebi: agora sou eu que vou ser criticada. Como eu era muito nova e queria desesperadamente ser aceita, fiz exatamente o que eu não deveria. Eu procurei minhas colegas e disse algo assim: olha, gente, fiquem tranquilas, eu não vou ficar controlando ninguém, nem dedurando nada. Na minha cabeça, aquilo me tornava uma líder legal, mas na prática me enfraqueceu completamente. E não deu outra. Uma delas correu para contar para a coordenadora que eu não estava preparada, que eu não seria firme. Resultado, fui substituída imediatamente. Aquilo doeu, claro, mas também abriu meus olhos para uma verdade dura. Liderança não é sobre ser amada, é sobre ser respeitada e inspirar as pessoas. E isso muitas vezes exige tomar decisões difíceis e se posicionar claramente, mesmo que isso desagrade. Hoje, anos depois, eu consigo lidar melhor com esse dilema. Ainda é difícil, eu confesso, porque nós mulheres fomos socializadas para sermos sempre agradáveis, boazinhas, para buscar validação externa o tempo inteiro. Mas eu aprendi que uma verdadeira líder não foge das suas responsabilidades, nem tem medo de desagradar para fazer o que é certo. Então, fica aqui a reflexão. Será que você também está deixando sua síndrome da impostora definir seu estilo de liderança? Pensa nisso. Existe um conflito social, e não só emocional, entre autoridade e aceitação. É o que já falamos lá atrás de penalidade pela competência no caso das mulheres. Se uma mulher é muito assertiva, ambiciosa ou reconhecida, ela corre o risco de ser vista como arrogante, metida, mandona, difícil de lidar. Ou seja, quando uma mulher ocupa um lugar de liderança, ela desafia a norma e o preço é alto. Ela pode ser admirada, mas também pode ser menos amada. Quando um homem fala das suas conquistas, ele é respeitado. Quando uma mulher fala das suas conquistas, pode ser chamada de egocêntrica, vaidosa, exibida. Isso gera o que chamamos de backlash, ou porrada social. E é exatamente isso. A porrada vem em forma de comentários passivos agressivos, boicotes sutis, distanciamento social, críticas disfarçadas de conselho. E é por isso que muitas mulheres preferem minimizar seus feitos, esperar que alguém as reconheça ou trabalhar dobrado para merecer aquele lugar. E ainda assim sentem que não são boas o suficiente. Então não é só sobre autoconfiança. É contexto, é estrutura, é histórico. A solução não está apenas em melhorar a autoestima, está em reconhecer e quebrar o padrão social que alimenta a dúvida feminina. É por isso que precisamos normalizar mulheres falando das suas conquistas. Precisamos de mais espaço onde essas mulheres lideram e se apoiam. Precisamos desconstruir a ideia de que poder e afeto são opostos,
porque uma mulher pode sim ser líder e amada, mas talvez não pelo mesmo mundo que a ensinou que ela precisava se calar para ser aceita. Agora, pensa comigo, se até mulheres em cargos de liderança com MBA e diversos diplomas sentem isso, imagine quem empreende num universo onde tudo é desvalorizado. Fazer doces é só um talento, trabalhar com flores é hobby, cantar é um passatempo, organizar ou decorar eventos é supérfluo, criar papelaria é manualidades, ser designer ou personal organizer é coisa de mulher prendada. Mas a verdade é que você gera valor, você entrega a transformação, você cria com a cabeça, com as mãos e com o coração. E mesmo assim, a impostora aparece. Porque o que você faz não é validado como trabalho sério pela sociedade. Porque você compara o seu bastidor com o palco dos outros. Porque você carrega a tal da jornada dupla e ainda acha que não está fazendo o suficiente. E como calar essa voz? A primeira coisa é nomear. Quando a dúvida bater, diga: essa não sou eu, é a impostora falando. E se quiser anotar algumas frases para repetir como um mantra, anota essas aqui. Insegurança não é incapacidade. A impostora só aparece para quem se importa. Se eu fosse uma fraude, eu não estaria me cobrando tanto. Eu não preciso saber tudo, preciso saber o suficiente para ajudar quem está um passo atrás. E agora eu vou dividir com vocês algumas ferramentas que funcionam. Crie uma pasta com os prints de elogios de clientes. Escreva a sua trajetória, os seus marcos importantes. Monte um pitch da sua marca, para lembrar em voz alta quem você é de verdade. E lembre, você não precisa ser perfeita para ser respeitada. Agora vai aqui uma dica bônus. Leia A Coragem de Ser Imperfeita, de Brené Brown. Vale a pena e eu recomendo. Se tem algo que eu quero deixar com você nesse episódio você não precisa pedir permissão para existir no mercado. Nem para cobrar, nem para divulgar, nem para liderar. O seu olhar, o seu processo, o seu jeito de fazer são potentes. Você é única. E esse é de verdade o seu superpoder. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com um boleto para pagar, toda vez que você dá um passo, mesmo com a voz da impostora no seu ouvido, você constrói autoridade. Você se marca. A síndrome da impostora não nasce com a gente. Ela é plantada, regada, alimentada por esse sistema que exige demais e reconhece de menos. Por isso, minha amiga, quando a voz da impostora falar, respira. Lembra que ela não é a sua verdade. Ela é o eco de uma cultura que tem medo da sua luz. E a sua luz, essa sim, essa é a sua marca. Se esse episódio falou com você, me manda uma mensagem lá no Instagram, @FabiBorgherese_Branding. Me conta, quando foi a última vez que a impostora apareceu por aí? E marca aquela amiga empreendedora que precisa escutar isso. Vamos criar uma rede onde mulheres se apoiem, não se diminuem. Uma levanta a outra. Vamos juntas. Até o próximo episódio. E lembra, marca-se mulher, com verdade, com coragem e um passo de cada vez.